Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias desta segunda-feira. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Lembrando que no primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E neste segundo bloco, como eu disse, terei a honra e a oportunidade de conversar com mais uma profissional e mais uma integrante desse extenso mercado de beleza aqui em Governador Valadares. Você que mora aqui em Valadares sabe o que se tornou, ou na verdade, o que tem se tornado esse mercado aqui na nossa cidade, e é sempre um prazer conversar com profissionais que integram esse segmento grandioso e que só cresce aqui na nossa cidade. Hoje tenho a honra de conversar com a extensionista de cílios Camille Lopes. Camille, primeiramente, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Camille, para a gente poder começar o nosso bate-papo, é sempre muito importante conversar com vocês, profissionais da área da beleza, porque integram um segmento, um setor que vive em um momento de um extenso crescimento e, de certa forma, vocês ajudam muito na construção da beleza e também da vaidade de vocês, mulheres, e até mesmo nós, homens. Mas, para a gente poder começar o nosso bate-papo, como surgiu o seu interesse, como surgiu o seu gosto? Porque você mesmo, tão nova, já talentosa, já está nesse setor, mas vamos lá no início. Como surgiu o seu gosto por essa área? Então, eu atualmente tenho 19 anos e quando eu fiz 18, eu demorei um pouquinho para pensar na faculdade, começar e tudo. E a minha mãe teve a ideia de eu fazer um curso de extensão de cílios. Ela chegou para mim e falou: Camille, você fez 18 anos, por que você não faz um curso e começa a trabalhar? Daí veio a ideia. Aí a gente conversou e tudo: mãe, você acha que vai dar certo? Você acha que é uma boa ideia? Aí eu fui e me entreguei, fiz o curso e isso levou a outros cursos e fui fazendo e tô aí, firme e forte. Sobre a questão dos cursos, é importante você ter tocado na sua primeira explanação sobre essa quantidade de cursos que você fez, porque me parece que é um ponto pacífico que não basta apenas o dom para poder estar inserido nesse mercado. Não basta apenas saber mexer com sobrancelha ou cabelo. Tem também a questão da atualização. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre como é trabalhar nessa área, mas ao mesmo tempo ter que se atualizar a cada momento. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo na área que a gente trabalha e tentar dar o seu melhor em tudo que você faz. E eu não acho que a gente tem que competir com ninguém. Sim. Eu compito comigo mesma. E eu acho que eu dando o meu melhor, eu me dedicando ao meu trabalho, eu já estou sendo um diferencial para me destacar. E sobre os cursos, como funciona para cada área, para a extensão? Como funciona essa questão da divisão de cursos? Todo mundo pode fazer, é claro, todo mundo que trabalha nessa área, conta pra gente. Sim, então, os cursos qualquer um pode fazer, só você ter interesse e força de vontade e se dedicar que vai dar certo. Sobre a questão do crescimento desse setor aqui em Governador Valadares. Para quem é leigo e anda pelas ruas da nossa cidade, é totalmente perceptível o alto número de espaços, de lugares destinados à questão da beleza. Você que integra esse mercado, como você vê isso? Eu acho que a cada dia que se passa, todo mundo está mais vaidoso, querendo estar mais bonito. A aparência hoje em dia é uma coisa muito significativa para todo mundo. Então, eu acho que esse mercado é muito importante para a autoestima das pessoas, para a facilitação do dia a dia. Os cílios, por exemplo, é uma coisa que você literalmente já acorda pronto. Sim. Retoma 10 minutinhos do seu dia na hora de arrumar. Sim. Pode continuar. É uma coisa que no dia a dia das mulheres, por exemplo, é prático, é fácil, é acessível. Então, por exemplo, quem já vive na correria, trabalha cedo, já acorda ali pronto. Então, eu acho que por isso é uma coisa que a gente vê tão frequente. Sim. Porque, além de prático, é bom. Sim. E sobre a questão particular da extensão de cílios, para quem é leigo e não entende muito como funciona esse tipo de procedimento, é claro que ele atua, claro, na questão da extensão dos cílios, mas como é que funciona, demora muito, conta pra gente. Então, o procedimento é aplicado fio a fio em cada fio natural da pessoa. Sim. Então, a gente isola e aplica um fio sintético no seu fio natural. Aí dentro dessa parte existem várias técnicas, volume brasileiro, volume híbrido, volume russo, volume egípcio, clássico fio a fio.
Então, são várias técnicas dentro disso. Mas, no geral, é aplicado um fio sintético em um fio natural. E o procedimento demora, em média, 2 horas, a manutenção de 1h30 a 1h40. Mas, cada profissional tem o seu tempo. Esse, em média, é o meu. Para quem não tem uma profissional fixa, podemos colocar assim, ou não é fiel a um determinado espaço. E nós sabemos que os procedimentos estéticos, eles estão muito em voga, mas, ao mesmo tempo, é necessário ter um cuidado muito grande com o profissional que você vai até o espaço dele para poder estar realizando esse procedimento, porque, afinal de contas, ao mesmo tempo que estamos falando de beleza, também estamos falando de saúde. Você que é da área, se especializou, se atualiza aí para poder estar de fato atualizado dentro do mercado de trabalho. Qual que é a dica que você pode dar para quem está na dúvida, não sabe quem procurar e o que ele pode ver e ele pensa, é essa profissional que vai cuidar de mim? Então, como a gente está falando de olhos, são uma área bem delicada, é um procedimento que tem que ter muita delicadeza, porque, querendo ou não, é uma área muito sensível. Sim. Então, a gente não pode ir a qualquer profissional, a gente tem que procurar alguém de confiança, porque, querendo ou não, a gente está falando da nossa saúde ocular. E o procedimento de cílios, ele tem que ser muito minucioso, muito delicado, não pode ter excesso de cola, não pode ficar um cílios grudadinho no outro, que é o que a gente chama de skit. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque são coisas que podem danificar os nossos cílios e acabar dando algum probleminha ali no olho. Então, para a gente procurar um profissional bom, a gente tem que procurar recomendações, olhar o perfil da pessoa para ver se é uma pessoa que tem, de certa forma ali, um conhecimento bacana, observar as fotos que postam, se é alguma coisa que te agrada. Então, é como se a gente fosse ali fazer uma pesquisa sobre a pessoa, para a gente poder ter essa certa confiança. Muitas pessoas que estão neste momento nesse setor, trabalhando como empreendedoras nesse segmento, saíram de áreas totalmente diferentes, totalmente antagônicas para ingressar em um desafio e, graças a Deus, acabaram tendo muito sucesso. Qual é a dica que você dá para quem está nesse momento pensando em sair do trabalho convencional e ingressar nesse setor, nesse segmento da área da beleza, mas está na dúvida? Compensa, o que precisa ter para poder fazer com que tudo possa dar certo? Só vai. Se você tem vontade, só vai. Porque é uma área muito gostosa de trabalhar. Às vezes a gente pensa que, eu não tenho paciência, eu não vou conseguir. Não, se você tem força de vontade, se você quer fazer dar certo, você vai conseguir. No início não é fácil, no início a gente comete alguns erros, no início a gente tem medo. Então, a gente tem que criar ali com o tempo uma certa confiança. Então, se entrega, faz o curso, estuda, presta atenção que vai dar certo. Esse setor foi talvez um dos que mais sofreram por conta das medidas restritivas, né, que foram impostas pelos governos municipais nos períodos mais agudos da pandemia. Você não necessariamente pegou esse momento porque você acabou tendo que começar a trabalhar nessa área bem depois dos períodos mais agudos da pandemia. Como é que você vê hoje? Claro que você começou lá em 2022, no ano passado, mas já estamos em 2023. Como é que você vê o momento atual desse setor? É algo que vem realmente numa crescente? Quem sofreu muito, quem já trabalhava nos períodos mais agudos da pandemia, e você imagina que tem muito contato com essas pessoas, com as outras profissionais que integram esse setor e que pegaram ali aquela parte ruim da pandemia. Como é que você vê neste momento esse segmento? Então, as pessoas profissionais dessa área tiveram que redobrar os cuidados. Sim. Porque antigamente, por exemplo, podia limpar com um pincelzinho, a gente sempre higieniza o olho antes de começar o procedimento. Então, antes da pandemia, se usava um pincelzinho para todos os clientes, lavava ele e reutilizava. Não tinha isso de poder ter esse contato assim. Então, depois da pandemia, já é aconselhado usar um descartável para cada cliente. Então, por exemplo, a escovinha de cílios, que é o pentinho que a gente usa para pentear os cílios. Você usa um para cada cliente, você não vai usar o mesmo em todas. O pincel que você vai lavar o olho dela, você vai dar para ela, ou então você vai descartar. São medidas mais protetivas para realmente não acontecer nenhum tipo de problema, não pegar ali uma conjuntivite, um corona, uma infecção. Então, são medidas que a gente teve que redobrar o cuidado. Já era um cuidado que a gente tinha que ter, a gente só teve que redobrar ele. Sobre as redes sociais. E as redes sociais, assim, acabam engrandecendo e aumentando muito o engajamento de vários tipos de profissionais
no mercado de trabalho atual, seja aqui em Valadares, mas claro, em todo o Brasil. E dá para poder observar, olhando aqui, governador Valadares, que vocês da área da beleza utilizam muito as redes sociais para justamente servir como uma espécie de divulgação. É uma divulgação quase gratuita do seu trabalho. Como é que você vê isso e o quanto que as redes sociais, principalmente nos dias de hoje, né, o Instagram, ajuda nessa questão da divulgação do trabalho? Então, as redes sociais hoje em dia, como você mesmo ressaltou, são muito importantes para a divulgação de todo e qualquer trabalho. Então, eu tento pelo menos sempre estar ali divulgando e mostrando para as pessoas meu trabalho. Porque além de eu mostrar o resultado, eu explico ali nos meus stories, em algumas postagens, como é feito. Tiro algumas dúvidas, faço caixinhas de pergunta para tirar alguma dúvida, porque muitas pessoas têm medo de fazer o procedimento porque não sabem a fundo como é, não conhecem. Então, eu sempre tento ali conversar, mostrar, tirar as dúvidas. Em algumas publicações eu escrevo um textinho maior para explicar sobre aquela técnica e tudo mais. Interessante, né? Porque através das redes sociais, seja no seu perfil pessoal ou até mesmo, obviamente, no seu perfil profissional, você pode entrar na cabeça de várias possíveis clientes que vão te acompanhar e que vão ter acesso ao seu trabalho. Camille, em relação à sua própria trajetória, você não tem nenhum ano de atendimento, de trabalho, mas já está colhendo os frutos de já ter uma grande cartela de clientes. Como é que você se vê daqui a 2, 3, 4 anos aqui em Governador Valadares? Ou pensa até mesmo sair da cidade? Então, no momento eu pretendo continuar aqui e pretendo continuar nessa área, porque, como você mesmo disse, eu só ando colhendo os frutos. Então, cada vez mais eu tento melhorar e trazer mais coisas, fazer com que as pessoas se interessem mais ainda pelo meu trabalho. Então, eu pretendo continuar com isso sim, e pretendo manter o meu espaço aqui em Valadares. Para quem não sabe, além de você ser empreendedora na área da beleza, você também é empreendedora na área do ramo fitness, né? E quando eu converso com alguém que está ligado diretamente ou indiretamente a esse setor, sempre faço questão, porque antigamente as pessoas pensavam que o ramo fitness, era apenas academias, lojas de suplemento, mas não. Existem vários profissionais e vários tipos de lojas que também pertencem a esse segmento do ramo fitness, como por exemplo a moda fitness, que principalmente para vocês mulheres é algo muito valioso e que tem crescido bastante. Como é que você vê esse mercado aqui em Governador Valadares? Então, eu acho que é uma parte muito bacana, porque cada vez mais está trazendo interesse para as pessoas irem para a academia. Além de saúde, é um cuidado pessoal. Então, que mulher não gosta de uma roupa nova? E isso traz mais interesse para a gente, traz mais incentivo. Então, por isso que eu investi também nesse mercado da moda fitness. Como é que é para você, tão nova, tão jovem, com um futuro gigantesco pela frente, já ser uma empreendedora de mão cheia, né? Tanto na área da beleza, também na área fitness. Daqui a 2, 3 anos vou estar conversando com você, sendo empreendedora de um outro segmento também. Como é que é para você, tão jovem, já estar, né, nesse setor do empreendedorismo? Então, são responsabilidades que a gente acaba criando. A gente tem que ter ali um pulso firme para poder cuidar de tudo. Mas, com Deus abençoando, dá tudo certo. Com certeza, amém. Camille, muito obrigado por esse bate-papo. Foi uma honra ter você aqui. Valeu a pena ter que desmarcar, remarcar, marcar de novo. Muito obrigado por ter da paciência. Obrigado novamente por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui. Sucesso. E as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer. Obrigado mais uma vez, Camille. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que no final de semana tivemos, né, a Pantera jogando a Recopa Mineira, né, duelo entre o melhor time do interior mineiro no Campeonato Mineiro do ano anterior contra o campeão da Copa Inconfidência. E o Democrata, infelizmente, com um gol contra, saiu derrotado da partida contra a equipe do Atlético. Jogo esse que foi disputado lá em São João del Rei. Democrata que por pouco não conseguiu o título histórico, que seria inédito na sua galeria de troféus, que seria, né, a questão da Copa, da Supercopa, a Recopa e Supercopa são torneios, né, que se equivalem. No Campeonato Mineiro, para a Federação Mineira, vale, né, o título de Recopa. Democrata que fez até um jogo duro. Vale a pena lembrar que o Atlético, por estar na Recopa,
foi o melhor time do interior mineiro na temporada de 2022, fez frente ao Atlético, fez frente ao Cruzeiro na grande semifinal, portanto foi um adversário muito complicado e que o Democrata, né, terá também como adversário durante todo o Campeonato Mineiro de 2023. Democrata que estreia a princípio na próxima semana, exatamente na próxima segunda-feira, contra a equipe do Democrata de Sete Lagoas, aqui em Valadares, mas o Campeonato Mineiro foi paralisado, né? Na verdade, nem começou, então não foi paralisado, mas a estreia do Campeonato Mineiro foi cancelada, isso porque temos aí uma ação na Justiça do Betim contra a equipe do Ipatinga, né? O Betim que acusa o Ipatinga no módulo 2 do Mineiro de 2022 ter falsificado a assinatura de vários dos seus atletas. Então é uma situação que veio à tona na última sexta-feira. Estamos aí na semana que antecede a estreia do Campeonato Mineiro. Vamos aguardar para a gente poder saber quais serão os desdobramentos dessa situação. Mas, a priori, o Democrata estreia na semana que vem, 20h30 da noite, aqui em Valadares, contra a equipe do Democrata de Sete Lagoas. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e volto em uma próxima oportunidade. Até mais!